E aí, Brunão, bom E aí, dia. Rodrigão? Como é que tá? Mais Mais um, um. mais um, mais um ou podcast, né? É, é isso aí. E hoje com um convidado aí especial, nosso colega Fabiano, né, psiquiatra, também fundo conhecedor aí de técnicas integrativas, o mindfulness, respiração, do Hum, jiu-jitsu, hum, Hum, tudo isso agregando, né, sim, na prática, no autoconhecimento. E hoje bater um papo aí com ele sobre tudo isso. sim. Né, a psiquiatria nova, que nasce, né, a partir de um olhar também mais amplo, né, que a gente vai integrando outras ferramentas. E é isso. é isso. Eu não te conheço tanto, né, Fabiano? Uhum. Né, estamos tendo até o primeiro contato, apesar de eu ter visto falar bastante de ti. E eu tava aqui curioso saber, apesar de ser psiquiatra, quais foram os movimentos que te levaram para procurar outras abordagens, outros olhares, né? Uhum. No complemento, no... Às vezes até esses olhares vieram antes da própria psiquiatria também, né? Exatamente. Mas traz aí um pouquinho para eu poder também te conhecer melhor, não só o nosso público aí, mas eu também, né? Com certeza. Legal. Então, pô, primeiro, parabéns aí pela iniciativa, né, gente? Legal, muito legal. Acho que esse projeto e poder falar disso, de um olhar, né, saúde mental, talvez, ampliado, né? Incluindo várias possibilidades e abordagens. E, enfim, acho bem bacana. E fico feliz aí de poder participar, né? Uhum. Obrigado pelo convite. Sim. Então, né, cara, bem resumidamente, eu nunca tive, assim, nenhum grande interesse em ser médico. Foi uma Uhum, coisa assim, na verdade, quando eu tava lá no segundo grau, minha dúvida era se eu fazia psicologia ou educação física. Essas Uhum. duas áreas me interessavam bastante. E aí, Uhum. por influência de professores da escola, falaram, cara, faz medicina e tal. Tu vai acabar passando no vestibular mesmo, então depois tu pode fazer psiquiatria ou medicina esportiva, tu tem outras opções. Eu falei, legal. E assim foi. No meio da Uhum. faculdade, me interessei pela clínica médica, mas quando chegou na época da residência, estava no mesmo, voltei para o mesmo lugar. E agora vou fazer medicina esportiva, vou fazer psiquiatria. Trabalhei um ano, comecei a fazer uma residência em fisiatria, uma Uhum. especialidade uhum, pouco conhecida para Pô, muita gente, uma sim. reabilitação física e tal. Trabalhava com medicina esportiva, cheguei a ser médico da Federação Aquática do Rio de Janeiro, viajava com a equipe de natação e tal, mas via problema emocional em tudo que acontecia com os atletas. Eu falei, não, vou para psiquiatria. Aí fui para psiquiatria, fiz residência, todo aquele caminho tradicional e diferentes dispositivos e tal, mas sempre me sentia limitado assim dentro de um olhar, desse olhar convencional, né, de diagnóstico e tratamento medicamentoso, aquilo não me satisfazia. Acho que ajuda muita gente, tira pessoas de crises graves e tal, mas eu sentia necessidade de algo mais, Uhum. de tanto no sentido de compreensão, né, de poder entender o ser humano de uma maneira mais amplamente e tal, mas também de abordagem, né? De poder oferecer recursos e instrumentos para ajudar as pessoas, né? E aí nisso fui buscando um monte de coisa, né? Na minha jornada pessoal, eu buscando cuidar de mim, eu pude buscando me entender, lidar com as minhas questões, com as minhas dificuldades, com as minhas dores e ao mesmo tempo pensando como me capacitar para oferecer isso para as pessoas. E fui passando por um monte de coisa, né? Por diferentes caminhos, de algumas. Fui estudar algumas formas de psicoterapia, fui estudar constelação familiar, e em algum momento cheguei no mindfulness, né? Que foi uma coisa que me tocou muito. Uhum. É, e algo que eu trouxe muito para minha vida pessoal, me encantei com aquilo para mim enquanto um recurso, Uhum. né? E aí fui fazer formações, fiz duas formações para trabalhar com isso. É, e é uma coisa que eu carrego comigo. Hoje em dia eu estou trabalhando bastante nisso também, né? E com cursos, grupos, retiros, imersões, alguns trabalhos com empresas, instituições públicas e tal. É, recentemente estou fazendo alguns trabalhos com esporte também, com jiu-jitsu, mas muito nessa perspectiva de integrar saúde mental naquele contexto, ao mesmo tempo como trabalhar o esporte como uma forma de promoção de saúde mental, autoconhecimento, autorregulação, Uhum. né? Integrando o que lá atrás no terceirão, na época, tu queria Querer fazer, né? fazer, exatamente, Claro, cara, é claro. incrível, porque você vê, Incrível. eu me formei no segundo grau em 96, cara.
A coisa faz quantos anos, né? Sei lá, 20 e tantos anos, e Sim. quando vê, eu tô no mesmo. Claro. Passei por um monte de coisa e fui voltar pro mesmo lugar. Integrando agora, né? Integrando tudo, cara. Interessante. Acho que foi uma jornada longa, mas acho que foi do jeito que tinha que ser. Acho que tá ótimo, né, cara? Que hoje em dia eu posso ter uma possibilidade de integrar tudo isso de um outro modo, né? Que eu não Claro. teria se eu não tivesse feito o caminho que eu fiz, né? Então, estamos nessa caminhada aí. E hoje eu penso muito nisso, porque uma coisa também que eu sinto vontade, assim, na psiquiatria, a gente acaba atendendo muita gente, muito sofrimento e tal, e eu tenho acho que isso é super importante, a gente ajuda um monte de gente e tal, mas eu tenho procurado, assim, de um tempo para cá, tentar trabalhar mais com saúde, né? Com promoção à saúde, menos só com cuidar já depois que Já adoeceu, já né? adoeceu, depois que o Sim. caldo já entornou, né? Tentar trabalhar num ponto antes, e ainda mais hoje em dia que, né, a gente está aí, acesso de informação, tecnologia, gente que não é nativo digital tentando Sim. se adaptar a essa transição e esse excesso de estímulo e todo mundo, né, com a cabeça cheia, com a sensação de, eu costumo dizer, de uma intoxicação mental, Sim. Claro. né? Então, como fazer para promover saúde no mundo de hoje, com tudo isso acontecendo, com todas as transformações que a gente vem vivendo, né? Sim. E, então, esse tema tem me interessado muito, né? Então, o mindfulness, o esporte, as técnicas de respiração, Uhum. tenho procurado integrar tudo isso aí de diferentes formas, né? Então, é algo que me interessa muito. O próprio mindfulness, eu falando assim, para muita gente isso não é algo. Fala um pouquinho do mindfulness, até porque tem gente que vai ouvir pela primeira vez esse termo e nem conhece, Tá. né? Mindfulness é um termo que é traduzido em português como atenção plena. Eu acabo usando mais o termo em inglês porque atenção plena parece que é uma coisa só de atenção meramente atencional. E aí, para não poder não ficar uma ideia reduzida, eu prefiro usar o termo em inglês porque para a grande maioria das pessoas não se associa a algum tipo de conceito, né? Sim. Algumas pessoas traduzem como consciência plena, eu acho melhor esse atenção. Mas a ideia do mindfulness resumidamente, que a gente possa estar consciente daquilo que a gente está vivendo. Como é que está minha mente, como estão meus pensamentos, que tipo de pensamento, qual é o meu estado emocional, que tipo de sentimento eu estou vivendo, que sensações no meu corpo todas essas vivências traz. E a partir dessa consciência, muito trabalhando numa ideia de aceitação disso, que não é uma aceitação conformista ou Passiva. passiva, e também não diz respeito a uma aceitação do mundo externo, de injustiças, desigualdades e atrocidades e tudo mais. É uma aceitação daquela vivência interna sobre a qual não tem controle. Né? Eu costumo dizer para as pessoas, não precisa de nenhum grande estudo para comprovar que a gente não controla como a gente se sente, né? Fala assim, bota aí no modo paz interior, então. Gira o botãozinho e aí liga, aciona o modo paz interior e Sim. toca a vida, né? Na festinha você bota no Isso. modo animação, na reunião você bota no modo neutro. Então, não dá, né? A gente não tem esse poder. Então, como que é, né? O cara que trouxe o mindfulness para o mundo ocidental, isso tem origem budista, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito que ele fala, não dá para controlar as ondas do mar, mas a gente pode aprender a surfar. Então, para mim é muito essa metáfora, assim, Sim. do surfar no mar da emoção. Como que é lidar com aquilo, né? Porque, por exemplo, se eu estou ansioso e eu não quero estar ansioso porque eu não gosto disso, porque aquilo não é uma experiência agradável, eu fico ansioso, aquilo é minha condição ali que eu estou vivendo. E aí, como eu não quero, de repente eu fico triste por estar ansioso. Eu já produzi um novo fenômeno, um novo afeto ao fazer contato com aquilo que eu estou vivendo. Fico triste porque eu estou ansioso, fico com raiva de estar ansioso, me critico porque eu estou ansioso, ou seja, minha experiência piorou. Sim. Eu estava ansioso, a tomada de consciência daquele fenômeno que eu estou vivendo vai me produzindo novos afetos e eu vou ficando pior. Sim. E como que é eu falar, tá, ok, estar ansioso faz parte. Eu posso estar assim. E se eu trabalhar essa aceitação e for desenvolvendo recursos para que eu trabalhe e consiga navegar, e como é que vai ficar a minha ansiedade se a minha relação com ela ficar de um outro modo? Porque no mais a gente trabalha muito a relação com aquilo que eu vivo, com uma relação de não julgamento, de aceitação, de abertura, de curiosidade. E aí a gente vai aprendendo a integrar, não repelir, né? Sim. E se a gente pensa assim, claro que se eu vou falar uma visão muito simplificada, por exemplo, tratamento medicamentoso, muitas vezes ele busca tirar esse sintoma. Claro que dependendo da intensidade do sofrimento, do prejuízo que a pessoa está tendo, vai ser necessário. Claro. Né? E às vezes ela não vai ser possível usar um tipo de abordagem numa intensidade alta, ou pelo menos para quem nunca teve
não tem ainda uma prática com isso. Mas, de maneira geral, aqui a gente tem uma outra proposta, né? Não é que eu tenha que eliminar algo, né? Mas é como que é me abrir para isso que está dentro de mim e me relacionar com isso de outro jeito. Então, Sim. resumidamente, muito resumidamente, é isso, né? Uma das formas que a gente usa muito para trabalhar e desenvolver esse tipo de habilidade são algumas técnicas, tipo uma meditação, que também não tem nada a ver com ficar com a mente em branco, com esvaziamento, com parar de pensar, né? A gente para, por exemplo, posso parar, um exercício simples seria eu parar, fecho o olho e tento trazer minha atenção, por exemplo, para a minha respiração. Posso tentar acompanhar meu abdômen que sobe e desce enquanto o ar entra e sai. Em pouquíssimos segundos, a cabeça vai se distrair, vão vir pensamentos que vão te atravessar. Não quer dizer que porque me desviei da respiração, que eu errei. Mas eu percebo, eu tomo consciência para onde que minha cabeça foi, que tipo de pensamento, um passado, futuro, um plano, o que está acontecendo, só percebo sem tentar explicar nem entender, tudo bem, não luto contra e volto. Se eu percebo um estado emocional mais intenso, tá, o que acontece no meu corpo enquanto eu vivo isso? Né? No exercício de eu me abrir para aquilo, de eu acolher aquilo, de eu deixar, como se eu costumo dizer, vai fazendo as pazes com aquilo, vou harmonizando com aquela vivência. E aí no que eu tenho essa outra resposta, normalmente é que a minha experiência ao fazer contato com isso dessa forma fica bem diferente Sim. do que acionar uma resposta aversiva, não quero, isso tem que mandar embora, eu tenho que ser outra coisa, eu tenho que me sentir de outro jeito, eu tenho, né? Porque daí a gente vai trabalhando uma outra coisa, eu vou conseguindo acolher melhor aquilo que eu vivo, ou seja, eu vou me acolhendo de um outro jeito. Claro. Naturalmente, você vai desenvolvendo um tanto de autocompaixão ali, né? Sim. Tem um trabalho muito legal da Universidade de Stanford, que eles têm um centro de pesquisa em compaixão super interessante, e eles falam isso, né? Que quando eles fizeram um trabalho, tem toda a metodologia lá, mas resumindo quando eu consigo ser mais compassivo comigo, naturalmente eu me torno mais compassivo com o outro. Mas o contrário não é verdadeiro, né? Eu Sim. posso ser alguém extremamente compassivo, gentil e tal com outras pessoas e ser extremamente duro Sim. e algoz de mim mesmo, né? Então, eu acho muito legal isso do mindfulness no mundo de performance, nessa Sim. cultura de performance e desempenho que a gente vive, onde todo mundo tem que ser algo mais. Peraí, não é Sim. sempre nessa ideia do chegar em algo. Tá, peraí, calma aí. Como é que é o poder estar bem com aquilo que eu sou? Não significa desistir de buscar desenvolvimento, de buscar mudanças, melhorias. Mas eu posso buscar uma melhoria no chicotinho, na insatisfação comigo e só na crítica, ou posso buscar me desenvolver naquilo que faz sentido para mim, mas, cara, ok, tá tudo bem do jeito que eu sou. Como é que eu vou caminhando? Então, eu acho uma ferramenta fantástica e é uma coisa que é um desenvolvimento que ele só é possível a partir de uma perspectiva experiencial, né? Eu tenho que lidar com aquilo, e aí é por isso que eu acho que é legal esse treino dessa meditação, que muita gente fala, mindfulness é meditação, né? A meditação é um aspecto dentro disso, mas não é exatamente um sinônimo, né? É um caminho para a gente trabalhar algumas habilidades mentais que a gente procura desenvolver. Né? É como se a mindfulness te instrumentalizasse para tu chegar a aprofundar a tua consciência sobre si mesmo, entrar em contato com essa verdade que muitas vezes a gente foge dela, né? Ou tem Sim, dificuldade de acessar, né? E exato. lidar com tudo aquilo que tá ali, né? Exato. Para cada vez mais estar presente, né? Pleno. E essa é a presença, talvez, lidando com o que é bom, com o que é ruim, com a raiva, com o medo, com a felicidade, com a alegria, com a satisfação. Exatamente. E percebendo, às vezes, motivações que não estão tão claras, intenções que não estão tão Exato. claras. Costumo dizer que é que nem a cebola, né? Você Aham. tira uma camada e você chega na de baixo. Sim. Aí, daqui a pouco, aquela também tem uma camada embaixo. É. E não sei onde... A cebola, uma hora você chega na última, né? Nesse caso, acho que... Não, né? Mas a gente vai indo, e não importa onde chega, né? Porque o importante é o caminho, né? Mas é exatamente isso, instrumentalizar para essa consciência, para eu dar conta de mim. Então, por exemplo, quando a gente pensa isso agregado na psicoterapia, Sim. acho fantástico, né? Porque às vezes na psicoterapia eu vou falar, vai ter o profissional ali me orientando, me ajudando, percebendo, me ouvindo, me questionando, me trazendo reflexões. Eu vou percebendo coisas em mim, né? Vai me ajudando nessa tomada de consciência.
E aí, quando eu vou no dia a dia percebendo aqueles elementos que eu fui me dando conta, que eu fui me conscientizando, e eu vou tendo mais recursos para lidar com aquilo, para sustentar aquilo que está ali dentro, né? Para conseguir estar mais aberto. E se eu consigo sustentar, tomar consciência sem ter a aversão, essa confiança na própria capacidade de sentir, né? Sim. Então, eu dou conta de sentir isso. Não precisa ser, não quer dizer que eu vou gostar do desagradável, mas eu dou conta de falar, ok, né? E tá bom, isso faz parte, isso passa. Sim. Posso viver isso aqui agora, não preciso me desviar disso, não preciso ir pro celular, pra comida, pro vinho, pro sei lá o quê, né? Pra me tirar daquilo que eu tô vivendo, né? Sim. Eu acho que essa palavra aceitação, ela vem com uma carga que pode ser uma resignação em algum momento, né? E enquanto tu tava falando, eu tava pensando que palavra que seria boa para as pessoas visualizarem, né? Às vezes a palavra também permitir, porque em inglês é allow, né? É como se é um permitir que vai se abrindo, né? Então se a gente pensa numa imagem de um rio, ele tem um curso, né? Ele segue. Então eu posso botar uma barreira, e a partir dessa barreira que eu boto, aquilo gera um caos ali, vai se acumulando pedra, folha, e aquilo gera uma situação muito mais desconfortável, ou eu posso ir abrindo espaço para que aquilo passe, né? Então, de alguma maneira, a aceitação é quase que uma forma de me abrir para aquilo que já está acontecendo, né? Para que aquilo que está acontecendo possa seguir o fluxo que também é intrínseco da própria experiência, né? Então, o problema é que a gente faz o oposto, né? A gente decide não se relacionar, então tentar negar, né? Como o Rodrigo falou da verdade, né? Porque, e tu trouxe a palavra sentir, né? Então, parte da vida tem a ver com o aspecto das emoções, e emoção como uma energia em movimento, né? Emotion, né? Energia em movimento, né? Então, se eu estanco esse movimento, que é o exato oposto que tu tá trazendo da função da aceitação, da mindfulness, né? É permitir que esse movimento possa seguir o fluxo dele, né? Sim. Então, como imagem, às vezes, para as pessoas, porque fica uma situação de, tá, mas então vou ter que me resignar em relação a isso que está acontecendo. Na verdade, tu tem que permitir o que isso está gerando dentro de ti, permitir que isso siga o curso que está seguindo, né? É muito legal, Bruno. Porque isso, né? Aceitação para muita gente gera muita dúvida. Tem gente que se debate com isso. Então, eu acho permissão uma ótima palavra, né? E essa imagem do rio eu acho muito boa também, né? Sim. Tem uma outra imagem de rio que eu uso também muito para trabalhar no Mindfulness, é o rio enquanto um conjunto de sentimentos, pensamentos, por exemplo, e eu tô ali, sei lá, numa preocupação, numa ansiedade, vai dar errado, né? Sei lá, e aquele negócio, todos esses fenômenos presentes vão me arrastando, como um rio que me arrasta, né? E te leva para onde o rio quiser, ele decide, né? Se tiver pedra, te joga contra as pedras, se tiver uma queda d'água, te joga. Sim. É como se a gente aprendesse a sentar na margem, né? O rio tá ali, eu não deixei de estar em contato com o rio. Sim. Eu só não tô sendo arrastado. Exatamente. Eu tô lidando com aquilo, eu tô convivendo com aquilo, mas de uma outra posição, né? Sim. E essa ideia da permissão, acho que permissão é uma palavra Exato. muito boa, né? E eu falo muito isso para as pessoas, né? Eu uso muito argumento do tipo, o permitir estar com isso, aceitar estar com isso pelo simples fato de que isso já tá aí. Exatamente. Fala, você tem um interruptor para desligar? Desliga, aperta o interruptor, vai lá e desliga. A luz está excessiva, você pode desligar. O ar tá frio, você diminui. Tá calor, você aumenta, né, e tal. Sim. Nesse caso, você vai lá, diminui, que nem como um dimmer de luz, né? Vai lá, diminui a tua ansiedade aí. Ah, não dá. Então, se você lutar, você vai lutar contra isso, talvez não seja uma estratégia eficiente, né? Então, é muito na ideia da aceitação por isso. E eu acho muito legal isso no mundo atual, onde há uma cultura de performance, né, e desempenho, brilhantismo. Então, qualquer sentimento que possa remeter a uma fragilidade, a vulnerabilidade, ele tende a ser rechaçado, né? Sim. Que é diferente, por exemplo, nossos avós não estavam preocupados com isso. Talvez tivesse uma ideia de força, num sentido, não chora, engole o choro e vai, mas acho que não porque tinha que ser brilhante, porque tinha que dar conta da vida. Sim. Tinha que pagar as contas, botar comida em casa, né? Tocar, se manter vivo, cuidar de quem depende de você e vai, né? Então, a ideia de algo que pudesse sinalizar algo que fosse entendido como fraqueza
Era ruim porque podia te dominar e você não dá conta do recado. Hoje em dia é diferente, eu acho, né? Sim, É uma ideia, não é por esse motivo, é pela ideia de que você tem que ser foda, né? sim, E exatamente. se você Sim. não for, você é um fracassado, né? Uhum. Sim. E aí, nessa ideia da gente poder dar essa permissão para sentimentos que, na verdade, são da experiência humana e não Uhum. tem como a gente eliminar, faz parte, não tá errado, né? É Uhum. humano, cara, né? Não tá errado o cachorro latir, o Uhum. gato miar, não tá errado a gente sentir isso, é o que É. é, né? Uhum. Né? Então, como que é também algo, e algo embasado em pesquisa, em evidência, neurociência, tudo dizendo, não, peraí, vamos lidar com isso aqui de um outro modo, né? Então, acho ainda um bom antídoto para esse mundo, Sim, sim, sim. essa cultura É. desse brilhantismo, e É. que é uma Uhum. coisa muito adoecedora também, né, É. cara? E é interessante isso, né? Porque, e aí até esse conceito de aceitação, às vezes entra nesse contexto de desistência, né? Aceitei, perdi, Perdi, né? Tipo, não, a aceitação não como essa percepção, né? De que não, eu aceito para poder avançar, na verdade, né? Eu aceito para poder incluir e ir além. Uhum. Então isso é uma postura diferente, É uma né? aceitação ativa, né? Aceitação Não é uma ativa. aceitação É, passiva, é uma aceitação ativa, exatamente. né? Que é o contrário da negação. É, Na Uhum. verdade, nada mais é do que Isso. o contrário, né? Como você Perfeito. falou ali, né, é. Bruno? É só o não negar, né? Então, cara, eu acho isso formidável, né? É ver que Uhum. muita gente, talvez seja aconteça com vocês assim, quando vai atender alguém, né? Hoje em dia eu vejo que alguém vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, a pessoa perdeu muita força essa coisa isso é coisa de maluco e tal, né? Sim. Eu vejo que para muita gente o que pega não é isso, é uma ideia de falhei, né? Uhum. Se eu tenho que Uhum. procurar esse tipo de recurso, esse tipo de Sim. ajuda, é como assim, não dei conta da minha mente, não dei conta de mim, fracassei, portanto preciso de algum tipo de outro recurso, né? Uhum. Mas que eu acho que vem muito nessa Sim. cultura de performance, né? Exatamente. De uma falsa Uma autossuficiência, autossuficiência, de de uma plenitude. independência. É. Só um pouquinho, gente. Dá uma travadinha. E, Só avisa quando voltar, Eu acho Marcelo. que voltou. Acho que só volta no teu comentário, ou tipo. Eu acho que até o final da sua fala pegou tranquilo. Mas aí na hora que foi mudar pro Bruno, a câmera deu uma travadinha. Agora eu já nem lembro o que eu falei. Só concluiu. Ah, tá. Não, pô, eu tava falando da autossuficiência, né? Isso. dessa alta performance e Uhum. autossuficiência, né? E uma independência, né? Das É. Sim. relações. É. E no começo aqui a gente tava falando algo que eu fiquei bastante interessado no teu projeto ali com o Rodrigo, né? Uhum. Sobre a questão do jiu-jitsu também, dessa experiência mais física. Se tu puder contar um pouquinho aí. Sim, sim. Então, o jiu-jitsu é uma coisa que entrou na minha vida há muito tempo atrás, assim. Eu comecei a fazer jiu-jitsu a primeira vez em 92, antes ainda dele ter aquele boom que ele Uhum. teve, que foi em 93, quando o Royce ganhou aquele Uhum. primeiro UFC e tal. Sim. Eu era adolescente, eu tinha 13 anos, numa academia, era eu e mais um menino da minha idade, e o resto tudo adulto. E aí aquilo ali pra mim foi muito valioso. Na época participei de vários campeonatos, ganhei e tal. Aí um pouco depois eu tive que parar, fiz uma cirurgia, não foi por causa do treino, um vai e volta. Quando entrei na faculdade meio que parei. E aí fiquei, sei lá, uns 10, 15 anos sem vestir um kimono. Fui voltar já morando, eu sou do Rio, já estava morando em Florianópolis, fui voltar aqui anos depois. Recomecei tudo, de iniciante, de novo, faixa branca e tal. Também daí tive várias interrupções, aí nasce filho, aí não sei o que, é a vida, né? A Sim. vida acontecendo. Eu falo pra galera lá na academia, ó, é a vida atrapalhando o treino, né? O trabalho atrapalhando o treino e tal, mas enfim. Bom, enfim, e aí voltei e tô lá. E aí tem um grande amigo, o Rodrigo Garcês, né? Aham. Psicólogo também, e a gente começou pensando nas nossas experiências com o jiu-jitsu, observando o que estava acontecendo, a gente começou a refletir muito do quanto que aquilo ali podia ser uma ferramenta de desenvolvimento emocional, né? Porque a gente está dentro de um contexto de luta, ou seja, tem uma disputa, tem um desafio, tem Uhum. ganhar e perder, tem uma relação com o corpo, onde dentro daquela dinâmica de esporte se trabalha a dominação, ser Uhum. dominado, desistir, Uhum. porque cheguei no meu limite, o cara está apertando meu pescoço, eu vou desistir, né? Em uma metáfora do, pô, tu estaria à beira da morte, Sim. né? Tem esse código
internacional, dou os 3 tapinhas, o cara me solta, isso vale em qualquer lugar, né? Uma confiança que ele vai soltar, então estou trabalhando a confiança no outro, ele tem que confiar em mim, porque se eu chego no pescoço dele e aperto, ele confia que eu vou soltar, porque potencialmente poderia matar. Claro. Então você está trabalhando confiança, dominação, disputa, perder, ganhar, Medo. medo, na verdade, Uhum. humildade, porque todo mundo vai perder ali, Uhum. o maior campeão de todos também perde, então é a humildade do ganhar sem a soberba, né? Então, uma ideia muitas vezes te aciona um sentimento de fragilidade, porque daí perdi, não fui capaz, tive que desistir, fui dominado, Uhum. né? Mas ao mesmo tempo que isso não me faça desistir, né, que não seja um fator de eu me criticar nem nada, que eu possa lidar com isso. Aí pode ter alguma coisa, talvez, nesse caso, uma espécie de uma resignação, mas também acho que depende muito da expectativa. Se a expectativa é que eu ganhe sempre, talvez eu me frustre. Uhum. Mas se a minha expectativa é que eu me desenvolva, Uhum. independente do resultado do treino, eu posso sair satisfeito porque eu estou no processo. Exato. Estou me exercitando, estou trabalhando várias habilidades físicas, cardiovascular, mobilidade, força, resistência, explosão, não sei o quê, né? Benefício metabólico. Mas do ponto de vista mental tem tudo isso, né? Eu vou experimentar medo, insegurança, desafio, fragilidade, raiva, Sim. agressividade, Sim. uma série de impulsos nesse sentido, Uhum. né? Então, quando a gente... eu acho que só a regularidade da pessoa treinando, naturalmente, ela vai transitar nisso. Sim. Só que eu acho que quando a gente traz consciência para isso que Uhum. está acontecendo, o processo se potencializa muito. Uhum. Quando você reconhece, passa a reconhecer aquilo que você está vivendo, pô, que tipo de coisa me dá mais medo? É o medo quando eu luto com alguém maior do que eu? Ou é o medo quando eu luto com alguém menos graduado que eu? Porque daí, pô, supostamente, Sim, não posso eu perder, não né? posso perder. Uma humilhação, Uma né? humilhação, você, né? Sim. Ou como é que eu fico? Então eu fico com medo porque eu vou lutar com um cara mais graduado. Ou às vezes é o medo, às vezes não é de perder. O medo, às vezes é que me vejam perdendo. Sim. É a exposição. Porque Sim. o que eu falo, tá, galera, na dinâmica que a gente faz às vezes é o seguinte, tá? Imagina você lutando com fulano. Para, um instantinho, presta atenção. O que que isso te vem? O que que te traz na cabeça? Agora imagina você nessa mesma condição, se a gente fizer uma roda aqui, forem vocês dois só no centro do tatame, todo mundo olhando. Te aciona alguma coisa diferente? E aí a gente vai trabalhando muito nessas coisas assim, tá? E Uhum. como que é você perceber o outro tá a serviço ali. Digo, eu tô a serviço do outro, o outro tá a serviço de mim, não é dele que eu tenho que ganhar. Eu Sim. tenho que aproveitar aquela experiência para que eu tome consciência daquilo que eu estou vivendo e que eu desenvolva recursos de lidar com isso. Que seja pelo menos o de não ser dominado por esse sentimento. Dominado no sentido assim, que esse sentimento me acione uma resposta de fuga. Sim. Não vou, né? Então eu posso estar, eu falo muito isso lá na aula de criança que eu dou, eu falo muito isso. Não tem problema você ter medo, o medo faz parte, tá tudo certo. O maior dos campeões, quando o cara entra para lutar um campeonato, ele também tem medo de perder. Esse medo ele acompanha a gente. Ninguém, por exemplo, quando vai lutar um campeonato, luta tranquilo. Como se você estivesse sentado ali esperando a pizza no restaurante. Você tem uma vivência ali, né? A grande questão é que desdobramento essa vivência te traz. Uhum. Ela te impede de fazer o que você sabe? Você fica Sim. travado? Você Sim. se inibe? Você entra no modo não vou perder? Você entra no modo vou para cima? E aí a gente começa a ver, né? Porque muita gente fala isso e eu concordo bastante. Quando a gente vê alguém treinando, mesmo sem você conversar com a pessoa sem conhecer, você vê a pessoa treinando ali por alguns minutos, você sabe muita coisa sobre ela, do funcionamento dela, do jeito, da personalidade, se é alguém que arrisca, se é alguém sem noção, se é alguém cuidadoso, se é alguém mais comedido, se é alguém mais agressivo, se é alguém mais preocupado com outros. Você consegue ver tudo isso ali bem rápido, né? Então a ideia não é que a pessoa tem que se transformar em algo que ela não é, mas é que ela possa tomar consciência daquilo que ela é. E como a gente tem uma vivência ali, algo muito experiencial, não necessariamente cognitivo, né? Que a gente, pô, tá, o que eu tenho que lidar aqui? Então, pô, eu sinto isso, tudo bem. Como é que é eu acolher isso? De novo, trazendo um pouco daquilo que a gente estava falando com o Mindfulness, consciência daquilo que está presente, Sim. uma permissão, né? Naquela ideia de aceitação para que aquilo possa estar presente, como que é eu seguir adiante com isso? E aí, quando eu vou repetidamente vivendo esses estados mentais que muitas vezes são desafiadores, desagradáveis, desconfortáveis, mas quando eu vou repetidamente vivenciando aquilo e vendo que eu dou conta de sustentar isso aqui,
E eu dou conta de seguir adiante com isso aqui, né? Isso aqui eu não preciso deixar de ir, né? Eu vou lutar com alguém que de repente eu nunca lutei, chega um cara novo na academia, eu vou visitar outra academia num campeonato, aciona um monte de coisa, né? Uhum. Mas aí, um resultado incerto. Uhum. E o que acontece comigo quando eu me vejo diante de um desafio de resultado incerto? Eu desisto para não correr o risco de me frustrar, Uhum. ou eu vou adiante e vamos ver no que vai dar, né? Uhum. E dependendo do tipo de situação, nesse caso ali, pensando em alguém Sim. que não é atleta profissional, que não tem um patrocinador cobrando, não tem nada, cara, você pode sair feliz, pô, legal. Me desafiei, ou pelo menos assim, desafiei no sentido, senti aquilo, Uhum. dei conta de sentir aquilo, dei conta de ir adiante, e essa confiança do dou conta de sentir, né? De novo, aquilo que a gente Uhum. estava falando no Mindfulness. Então, muita gente fala que o jiu-jitsu dá autoconfiança, e eu vejo grandes lutadores, professores e tudo, falando muito, dando muita ênfase no quanto isso ajuda a desenvolver confiança pela questão da defesa pessoal. Tudo bem, tem esse benefício também, né? Uhum. Mas no Uhum. mundo ideal, ninguém vai precisar se defender na rua, né? E Sim. tal. E é bom que não também tenha isso, tente armada. Então, mas eu acho que a grande confiança não vem disso. Sim. A grande Sim. confiança vem de eu, pô, É. dou conta de É. sustentar emocionalmente, mentalmente, Sim. desafios, e, né, que eu falo lá para as crianças, tá? E daqui a pouco chega a professora e pede para fazer um trabalho difícil. Ou mais adiante, você vai de repente entrar num estágio, e aí Uhum. vai dar aquele medo: será que eu dou conta? Não vou. Aí eu não vou, tudo bem, eu não me frustro, não vivo o risco do insucesso, Uhum. mas também não vivo o risco do sucesso. Claro, Sim. claro. Eu me privo, né? Claro. O preço que Claro. o preço que eu pago para me proteger É. da frustração é Uhum. me tirar a chance de conseguir, né? Então, eu acho que dá muita chance da gente vivenciar, Sim. né? Uhum. Uma coisa que eu vou entender, só elaborar, eu vou vivenciar diferentes estados mentais e emocionais, e vou Uhum. aprendendo a ficar confortável nesse desconforto, né? Que Sim. acho que é uma coisa que o jiu-jitsu traz muito isso, Fala né? muito, né? Muito Aprender a ficar desconfortável, é, a lidar com desconforto no ficar, né? Quer ver Confortável no no conforto no desconfortável no desconforto. desconforto, Exato. né? Que é essa ideia de, pô, tá bom, ok. Uhum. Uhum. Vamos lá. Então, quando a gente começa a trabalhar, no primeiro momento, a gente tem feito um projeto que é isso, né? Trabalhar com as pessoas a ideia de que possa ter uma consciência do que é, porque para cada um é diferente, né? O que acontece ali, ou o que aciona, né? É aquilo que eu estava falando, é o mais forte, é o mais leve, é o mais graduado, é o menos graduado, é o mais jovem, é o mais pesado, é aquilo, é os outros olhando, enfim, para o tipo de desafio, a maneira como cada um vivencia, Uhum. aquele desafio é muito singular. Mas mesmo sendo singular, a tomada de consciência e com algumas instruções e orientações para, né, como lidar com aquilo, ajustar a expectativa, né? Minha expectativa não pode ser que eu ganhe sempre, né? Sim. A minha expectativa pode ser que eu dê o meu melhor. O resultado não depende de mim, tem outras variáveis, foge ao meu controle, né? Mas se eu puder, pô, beleza, dei o meu melhor. De repente, mesmo que eu tenha perdido a luta, eu consegui fazer um negócio hoje que eu não Sim. conseguia. Ou consegui, mesmo que eu tenha perdido, mas consegui me sentir mais tranquilo. Pode ser uma vitória, Uhum. né? Você sair, então, qual que é a meta, né? Então, esse ajuste Isso. de expectativa, Uhum. de aonde que eu tenho Aonde que que, eu ponho atenção, aonde né? que eu ponho atenção, qual que é É. qual que é meu objetivo aqui, Sim. É. né? Então, se a gente traz o objetivo, não é que eu seja alguns vão se tornar um campeão e tal, mas aí o trabalho no nível competitivo é um pouco diferente. Que a gente está falando para a pessoa que quer ir lá ter uma prática no seu dia a Uhum. dia, fazer seu Uhum. exercício, suar, desestressar Uhum. e tudo mais. É, a proposta é essa, né? Então, acho que se a gente ajusta essa expectativa, Sim. ajuda muito, né? Uhum. Além de Uhum. você estar num ambiente, sempre vai ter, né? Você está num grupo, tem pertencimento, tem a troca, tem a parceria, tem Sim. tudo Uhum. mais. Um Então, ambiente seguro, né? é um É ambiente muito seguro. interessante tu tá trazendo, porque é como se o jiu-jitsu fosse uma ferramenta mesmo de criar um microcosmos ali, né? Com todas as experiências possíveis, e aí são experiências muito ligadas ao instinto, às emoções, né? Porque sai um Uhum, pouco do cognitivo mesmo, né? sai. Tu Uhum. vai muito pra prática, né? É, Como é que eu lido com a vida aqui, né? E exatamente. aí depois tu vai reconhecendo todos esses se eu tenho medo, se eu fujo, se eu me esquivo, ou se eu fico agressivo em situações de estresse, Uhum, né? E aí poder reconhecer isso, lidar com isso, aceitando e fazendo todo esse trabalho mesmo. E levar isso pra vida, né? Porque aí também tu exatamente. naturalmente tu vai transportar isso pro dia a dia, né?
É Exatamente. muito legal mesmo. E a gente faz vários paralelos desses com a vida, né? Que é isso, numa relação, quando você tá numa situação difícil, pode ser com alguém próximo, algum familiar, e aí tá num algum tipo de conflito, como é que você vai reagir? Você vai explodir? Sim. Você vai se esquivar? É o mesmo tipo de reação que acontece ali, né? Quando você tá, né? Pô, vocês estão aqui, é um projeto novo. Ah, vai dar certo, não vai dar certo. Quando vocês começaram, não tinha nenhum. Uhum. Tem que dar o primeiro passo. Uhum. Sim. Aí, onde é que vai dar? Sei lá, mas vamos dando e a coisa vai indo, né? Então, lidar com a incerteza, né? Com a insegurança, então é tudo isso. E tudo muito, como você falou ali, né, Rodrigo? Muito no instinto, no corpo, né? Sim. Então, eu acho fantástico, assim, acho que é uma super ferramenta. E para qualquer um, em qualquer momento da vida. Mas tenho pensado muito nisso também nas crianças que começam a praticar, né? Numa idade que se a gente, né? Exato. E eu vejo isso acontecendo ali, por exemplo. Sei lá, nas crianças a gente vê direitinho também o perfil de cada um. Então, por exemplo, tem um menino que treina lá com a gente, um aluno, ele tinha tendência, a gente botava lá para fazer a luta ali, né? Que a gente chama ali o rola e tal. Aí, pum, bate a mão, cumprimento, ele virava as costas, ele corria, tentava transformar meio que numa brincadeira de pega-pega, saía, eu vendo, fulano, vem cá, vai ali, não é pra fugir e tal. E via, não queria, via que ele não tava nem muito afim de estar ali, família mais tentando que ele... E aí eu falei, pô, vou botar ele pra lutar com os menorzinhos. E o objetivo é só que ele passasse a ter a confiança. E aí ele foi indo, passou a ter confiança. E aí fui subindo essa coisa ali do professor, né? Sacar qual é o perfil, Uhum. talvez o que ele precise, o que o Exato. jiu-jitsu pode entregar para ele e como que eu, como professor, posso conduzir esse processo. Então, a formação da dupla na hora da luta, fui botando dupla e aí num nível de desafio que eu diminuí, digamos assim, o nível de desafio para ele ir dando conta, foi subindo. Cara, hoje ele tá num outro nível. A mãe veio me dizer, cara, antes ele vinha por obrigação, agora ele tá adorando. E aí boto ele pra lutar com os meninos maiores do que ele, e luta, e vai pra dentro, e tal, vê que, pelo menos tem a impressão, olha, ele tá se divertindo com aquilo ali, ri. Cara, uma mudança incrível, né? E a gente vai vendo essas coisas. Um outro lá que chegava, o pai conta que ele chegava no lugar e ficava agarrado na perna do pai, atrás, super tímido, inibido, que agora ele já não tem mais isso, chega, tá. Então, né, o quanto que isso vai se refletindo em outras atitudes. Então, eu falo lá para eles, para os pais das crianças, falo, "Não, eles até aprendem a se defender, mas isso aí é quase que um Plus. um plus ali, um Sim. negócio assim, mas isso aqui não é o principal. Sim. Vão aprender alguma coisa de coordenação motora, uns movimentos, vão aprender a se defender, mas o grande benefício aqui para eles vai ser o desenvolvimento Claro. emocional, né? E aí, se ele treinar por alguns anos e depois nunca mais na vida vestir um kimono, tá tudo certo. De repente, se ele carregar, treinar ali por tempo suficiente para desenvolver isso, já valeu, Sim. né? Exato. Então, cara, eu acho muito legal. E aí, de novo, juntando, né? Essa coisa do esporte com Sim. a mente, o humano, a emoção e agregando tudo isso, né? Sim, porque é interessante que, de alguma maneira, as pessoas perdem um pouco. Quer dizer, perde não. É muito difícil as pessoas desenvolverem a consciência de que não é a situação que elas têm medo, e sim o que emerge dentro delas diante da situação. Por isso que cada treino é uma vitória, porque cada emoção nova que eu consegui atravessar dentro de mim, diante de posições, já é uma vitória, né? Porque de alguma maneira as pessoas nessa desconexão tão grande do corpo, elas acreditam que o medo é, por exemplo, na escola, de apresentar o trabalho. Não, o medo é de que sentir a exposição para ti é a morte. Então, se tu consegue atravessar esse medo da dor da exposição, se tu consegue descobrir o julgamento que tu tem de ti diante daquela situação, aquela situação não é um problema. Então, à medida que a gente vai se dando conta de que é o que acontece dentro de mim e o que eu desconheço dentro de mim, que é o meu medo, e não a situação em si, cada treino é uma vitória. Porque cada treino eu consegui descobrir e atravessar ou me relacionar melhor com algum aspecto de dentro de mim, né? Por isso a diferença da consciência que tu traz, porque daí já não basta só treinar, né? É onde eu vou pôr a consciência, no meu oponente ou nisso que eu tô conhecendo, descobrindo e superando dentro de mim, né? Como experiência. Exatamente. E uma vez que a pessoa gira essa chave e se coloca nessa posição,
Cada treino todo é treino maravilhoso. todo treino é maravilhoso. Claro. Porque sou sempre um vitorioso. Uhum. Tô sempre percebendo, fazendo contato, lidando. E aí a gente começa a trabalhar algumas técnicas de respiração para você usar durante o Uhum. treino, durante o rolo, para regular aquela intensidade, né? Então é isso, é bem isso, né? Uhum. É essa ideia de, pô, você sempre tá vencendo. O próprio Hélio Gracie falava, né? Ou você perde, ou você ganha, ou você aprende. Você nunca perde, né? Isso. Né? Uhum. Então, mas precisa cultivar Uhum. É mover o olhar, né? É como se tu vai movendo o olhar de fora para dentro, né? É, E aí faz toda a diferença, né? é. Por isso que eu digo, o outro tá ali, não é dele que eu tenho, ele tá só a serviço, né? Ele Isso. é Sim. como alguém que tá ali, que vai Isso. apertar Despertar. botõezinhos aqui dentro, que vai Uhum. ligar todo o meu negócio, Perfeito. a engrenagem que gira dentro de mim, a minha engrenagem, do meu jeito, como é que as coisas funcionam para mim, e eu tô tendo a chance naquilo ali poder trabalhar coisas que vão ser exatamente o mesmo tipo de resposta que eu tenho nas situações aí Sim. da vida, né? E aí, de certa forma, isso vai tirando do mundo o poder que eu acredito que o mundo tem sobre mim, né? Uhum. Porque, de alguma maneira, enquanto eu acredito que essa situação de fora que eu temo, ou é isso que faz mal pra mim, eu ainda tô dando todo o poder pra fora, assim, né? No momento que eu vou me dando conta que esse oponente, ele só vai despertar um aspecto em mim para que eu possa conhecer e muitas vezes transcender, o poder já não tá mais nele, né? Exatamente. De alguma maneira eu deixo de ser vítima, porque de alguma maneira, enquanto eu acho que a situação que eu temo, eu ainda sou vítima dela quando eu não consigo superar isso dentro de mim, Uhum. né? Então, tira o poder do mundo também, né? É. E Exatamente. traz esse poder interno. Sim, exatamente. Eu acho isso muito importante aí que você está falando, né, Bruno? Isso é uma ideia de responsabilização, tira essa ideia de De vitimização, autorresponsabilidade. de né? autorresponsabilidade né? O que isso aciona em mim é meu, né? Sou eu que tenho que lidar com isso e por alguma razão, né? E é Uhum. legal quando a gente num grupo começa a explorar isso e ter Sim. essas vivências, porque daí ajuda muito a pessoa a perceber, tá, mas a mesma situação para ele causa uma coisa e para mim causa outra. Sim. E uma outra. Aí você fala, pô, caramba, mas peraí. Então, Logo não é a situação, logo né? não é a situação. Então Sempre acho assim, que né? sou eu. E acaba sendo muito. Sim. Daí vem muito assim. Por isso que a troca é legal também, né? E Uhum. vai humanizando e todo mundo vai vendo que, cara, ok, todo mundo sente um monte de coisa, porque pô, dentro de um contexto da luta, numa ideia mais antiga como era isso, não tinha que ser o valentão, né, cara? Sim. Você tinha que ser o durão e não tinha espaço para qualquer coisa desse tipo. Mas não quer dizer que isso não existia, né? Uhum. A questão é como é que era lidado, como é que essas coisas eram elaboradas e como é que cada um lidava com isso. Então muita gente desistia por isso. É claro que também todo o método de treinamento era muito diferente antigamente, né? Quando eu comecei a treinar nessa época lá nos anos 90 era outra coisa, né? Sim. Era aquela coisa, tinha um treino lá, por exemplo, na academia que eu fazia que era assim, era um treino na sexta que era 1 hora de treino, o cara falava, irmão, esse treino aqui é do começo ao fim, tu não pode parar. Se tu precisar ir no banheiro vomitar, vai lá, vomita e volta. Mas se tu entrou, não quero saber o que tá acontecendo. Só vai sair de ambulância. Se o cara. Sim. E era assim, né, cara? Você podia, não era Sim. obrigado a participar, mas tinham várias coisas que eram nessa cultura Uhum. da Sim, sim. valentia, Da valentia. do tal. Eu acho que continua assim, proporcionando uma coragem, mas não a coragem do enfrento qualquer um, mas a coragem do me abrir para isso aqui, para Sim. toda essa vivência interna, a coragem do, pô, então eu tenho que dar conta disso, a coragem de eu consigo dar conta Sim. disso, é comigo, esse trabalho é comigo, não? Então, eu acho que é uma coisa sensacional, né? Então, a gente estamos com alguns pilotos lá onde a gente treina, né? Na Gracie Barra lá do Campeche, e para desenvolver a ideia é que isso possa virar uma ferramenta mais como um método que a gente possa ter como Claro. replicar, permitir que outros professores utilizem e tal, mas é bem nessa ideia, que é uma ideia que não já vem, não é uma... Uhum. Carlos Gracie, lá atrás, quando, né, o primeiro brasileiro começou Uhum. a praticar o jiu-jitsu e desenvolver junto com o Hélio Gracie, eles já tinham essa ideia, né? A Uhum. coisa depois, nos anos 80, 90, ficou muito voltada para competição, luta, MMA, UFC, não sei o quê. E agora eu vejo um movimento de resgate de várias outras escolas e vários caras que foram lutadores experientes nesse período, mas hoje em dia, mais olhando para o aspecto mais filosófico da coisa, né? Do desenvolvimento humano através desse caminho, né? Então, acho que é um potencial muito grande, né? Sim. Na essência da arte marcial sempre teve isso, né? Uhum. Então, E aí, Muito legal. enquanto tu tava falando, desde o começo, eu achei incrível mesmo, porque
ainda que se a gente pega a meditação, de certa forma ainda, olhando para nossa cultura, né? Tem um autor que ele fala uma coisa que eu gosto bastante, que ele vai estudando a diferença das lógicas que vão norteando uma sociedade, né? E ele pega muito, ele vai se dando conta de que no Ocidente, claro, a nossa lógica, diferente de vários lugares no Oriente, inclusive na África também, e povos ameríndios, por exemplo, a lógica é a lógica do tempo, dos ocidentais, né? O significa que o progresso, a evolução, o tempo está sempre marcando a nossa vivência. Uhum. Já nessas outras culturas, o espaço e o lugar que é a questão. Então, e a gente pensa, tá, mas isso é muito abstrato, mas olha por que não é. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre viver no presente, se eu vou fazer um treino de jiu-jitsu, eu não preciso desejar viver no presente, porque o corpo está sempre no presente. Uhum. Ele já está ali. Uhum. Então, é um olhar muito mais para a experiência do que está acontecendo a cada instante, Uhum. do que uma tentativa de não pensar que, ainda que venha uma ferramenta, às vezes, do Oriente, né, para nos ajudar, eu ainda fico tentando, por exemplo, achar o tempo como se fosse uma linha Uhum. em que eu tenho o presente, é como se eu fico tentando fincar os meus pés nessa linha, né? Uhum. E não que a relação já não é com o tempo, é com o espaço, com Uhum. tudo que vai emergindo e surgindo desse espaço, né? O espaço vital. Por isso que para eles, por exemplo, o espaço vital, um tatame, é sempre relacionado muito mais ao espaço do que à conquista, a bens, Uhum. ao futuro que vai ser adquirido, né? Uhum. Algumas tradições, por exemplo, o mais importante é a quantidade de filhos que tu tem Uhum. e o espaço, a casa que tu mora. Não quanto que tu vai adquirir, buscar e no futuro. Não tem essa relação. A relação é muito mais com o espaço do que com o tempo. Uhum. Com o lugar, com o corpo, Aham. né? Com a corporeidade, né? E, por exemplo, né? No cristianismo, o amor, que é um fundamento cristão forte que está aqui na nossa cultura, né? O amor é para também um dia, num tempo futuro, né? Eu encontrar, né? Esse Deus, esse paraíso, enfim. Já em outras culturas, por exemplo, como agora eu vou trazer uma mais africana, Yorubá, especificamente, né? A alegria é o fundamento principal. Alegria e potência. Uhum. Muito mais do que o amor é a potência. Uhum. Então, muito mais que o tempo é o espaço. E o que significa isso, né, para eles? Então, se a alegria é o grande, e a alegria vem de ala, de ala, alegria, né? Ala de asa e ser de chão. Uhum. Então, é quando, no auge da tua potência, o teu ser ele vai se expandindo e ganhando asas, Uhum. chegando nas nuvens, né? Que Uhum. vem do latim hilaridade. É esse estado de gozo, mas que contempla todo o teu ser naquele instante. Uhum. É a afinação completa com aquela experiência que acontece agora. Uhum. Mas esse agora que parte do aqui, não agora que eu tô pensando, não agora do antes e depois. É um agora que surge o tempo todo aqui. Uhum. Aqui é um aqui constante, Ah, né? que constante. Então, quando tu traz essa imagem do tatame, do corpo, é o tempo todo esse aqui. É. É o tempo todo esse aqui. É o tempo todo. Não é uma. Então, é muito terapêutico, apesar de não ser necessariamente uma terapia, né? Aham. É muito terapêutico porque ele trabalha nessa lógica. Então, enquanto tu estava falando, né, desde o começo da conversa, um pouquinho antes de a gente entrar aqui, eu fiquei pensando, pô, é uma boa ferramenta para trabalhar a partir da lógica espacial. Sim. E naturalmente o tempo ele perde o sentido. Totalmente. Porque quando eu tô falando do aqui, não faz sentido o futuro. É Aham. aqui. Aham. E o agora, ele emerge do aqui. Exatamente. Entende? Não é uma tentativa de trabalhar o presente nesse dualismo de passado e futuro, passado e futuro. Uhum. Que é essa tentativa de trabalhar muitas vezes o agora nessa perspectiva ainda, né? É Aham. que essa perspectiva ela também é mais cognitiva, né, do tempo. Isso, É claro. mental. É mental. mental. É mental. E o jiu-jitsu ou as outras práticas integrativas, né, como o mindfulness mesmo, ela te convida a ir para o corpo, né? É, o Sim. corpo, exatamente. Sentir, vivenciar no instinto, É. o medo, Isso. raiva, tudo ali. E aí, mais Ao mesmo no tempo. jiu-jitsu, como tu tá Sim. trazendo, ela é maravilhosa. E a coisa é do incrível. contato físico também eu acho É. muito legal. Essa coisa, né, de ser um rola, né? Aham. Isso, claro, é isso. Intensifica o processo. Perfeito. Né? Sim. Do que talvez uma luta onde tem espaço, assim, às vezes É. também pode funcionar, eu acho, mas eu acho mais interessante, assim, olhando talvez por esse ponto, porque eu que comecei a praticar também um pouco de jiu-jitsu há uns 6 meses,
como eu tô entrando, né? E tô gostando muito por isso, assim, por ter esse... Tu te conhecer também no teu próprio corpo, né? Isso. Olhando, lutando com outro corpo, né? Claro, Então, é perfeito. muito... Eu- Acho até isso, tem bastante, até uma troca energética ali, né? E a É, gente Sim. começa a sintonizar muito com essa coisa de perceber a energia do outro e tal. E se a gente compara com outras lutas, precisa você ver o seguinte, né? Não é essas lutas de tipo boxe, Muay Thai, karatê, para você praticar a luta mesmo, tudo bem você botar um monte de proteção, mas cara, você vai ter que se socar, se chutar e tal, tal, tal. Porra, machuca, é complicado, né? Todo dia. No jiu-jitsu você pode treinar a luta, pô, em altíssima intensidade, pau pegando ali, sem ter esse risco de você tomar um soco na cara nem nada. E aí a vivência toda ela fica muito. A vivência toda ela fica muito potencializada, né? Porque uhum, você vai estar ali dando o teu máximo, fazendo a força arada, o cara fazendo a força arada, um querendo sim, arrancar a Uhum. cabeça do outro. sim, Levar o braço embora aham, para cá, mas tudo dentro de uma regra, dentro de um respeito, dentro de tal, sim, né? Então você vivencia aquilo na exato, intensidade, que é diferente de você treinar lá socando um saco, né? sim, sim, Perfeito, Você não perfeito. vai ter essa troca com é, uma outra Essa troca. pessoa. E aí, ao mesmo tempo, aquela pessoa ela vem com uma agressividade para cima de você. E você sim, tem que receber aquilo como que é receber aquilo. Ao mesmo tempo, você tem que também exercer a tua agressividade, né? claro, E, Sim. e que não é uma agressividade necessariamente de um impulso destrutivo, né? Uhum. Mas você pensando na agressividade enquanto um impulso de ação, né? Que uhum, pode ser de preservação, Uhum. de sim, estabelecer um limite como algo necessário. Porque a gente vê também que alguns a gente precisa Uhum. acalmar a agressividade, mas outros a gente precisa desenvolver, né? desenvolver, Sim. Aí a exatamente, pessoa tá ali, parece um boneco de pano, você joga, ele, pá, cai, ele Uhum. fica, aham, precisa ativar. Então, também, né, a gente vai trabalhando muito ali nessa, como, o que, que cada um precisa, né? Alguns a gente Uhum. precisa aumentar, outros precisa diminuir, é, Uhum. e é muito Sim. corporal, né? muito Você legal, traz essa isso, vivência do sentir no corpo, né? é, E é, e, e é legal que tu trouxe que também é muito incrível ver, porque eu não tinha também pensado no jiu-jitsu desse ponto que é, porque a vida vem com essa intensidade, né? E o corpo do outro materializa diante de mim a intensidade que às vezes a vida externa está vivendo, né? Numa Uhum, tragédia, agora a gente teve no Rio Grande do Sul, é a vida vindo com muita intensidade, né? uhum. E aí o quanto que eu lido com essa intensidade que é física, Que é antes de mais físico. nada, né? Ah, Então quando o outro vem, eu sinto a intensidade daquele corpo, não tem como eu não transcender naquele momento através da minha agressividade, esse estado que também é só eu. Naquele momento também é uma relação com a vida já tem unidade, entende? uhum, Em que já não tem tempo de eu pensar tanto é. para responder. Eu tenho que muito mais também me deixar perceber e ser conduzido pelo meu instinto, no sentido que eu estou em movimento com a vida. Apesar de o Rodrigo estar fora, daqui a pouco a gente está junto, é uma uhum, coisa só. Uma coisa só, exatamente. E uhum, aí, quando eu vou treinando, me acostumo a treinar e a minha possibilidade de uma reação instintiva treinada, que é diferente do instinto. Saudável, Porque o instinto sem treino, pelo menos na luta, muitas vezes ele atrapalha a gente. Você sem dá suas dúvida. costas, você entra. sim, Né? Então, quando você consegue reagir, não vou nem dizer instintivo, de maneira automática, por um reflexo treinado, e Uhum. você se sente mais com a possibilidade de reagir de uma maneira Uhum. tranquilo, ou pelo menos sabendo o que está fazendo em relação a essa intensidade que te atinge, né? Uhum. E aquilo que vem com tudo para cima de você. E aí daqui a pouco você fala, não, tudo bem, vem Uhum. e eu vou aqui, né? Você vai aprendendo aquilo do conforto no desconforto, Uhum. do lidar com a sim, sim, intensidade, dessa sim, confiança do consigo lidar com essa intensidade, né? Eu, E, eu, e normalmente o cara nem elabora nem isso. Ele Isso. nem, o é, cara tá lá, às vezes é um casca grossa, mas nem tá claro para ele, né? Mas ele fica tranquilo, ele lida com aquilo, ele não sabe, mas o processo aham, aconteceu e às vezes nem passou pela consciência. E muitas vezes não passa. As Uhum. pessoas chegam nesse ponto sem que passe pela consciência, e a nossa ideia é justamente que aconteça o que já acontece, não queremos Uhum. transformar nada, mas que vamos trazer a consciência e Uhum. potencializar e fazer os paralelos com a vida, Isso. de como é que você, o que a minha maneira de reagir aqui tem a ver com a minha maneira de reagir no mundo, né? Uhum. é. Sim. E um outro aspecto assim, que a gente não falou aqui, mas não tão menos importante, acho que para as crianças também eu acho bem fundamental, porque o meu filho está 1 ano assim praticando, né? Eu até voltei por ele. Uhum, E que é o trabalho com a disciplina, com esse limite, né? uhum. Eu acho que também é uma arte marcial que cultiva isso, né? Disciplina, a hierarquia, o O respeito, respeito, né? Uhum. Muito Uhum. bom também
dos jovens de hoje que estão super envolvidos com telas, com Com esse- telas falta e os jovens envolvidos com a tela, com a tecnologia, eles têm a tecnologia proporciona facilmente gratificação sem esforço, né? Sim, É um grande problema que eu acho que a exatamente. gente tem para essa geração. E ali não, cara, você vai sendo graduado, você vai tendo, mas aquilo Uhum. vem do teu empenho. E desse empenho eu Exato. falo toda vez que eu dou um grauzinho lá para uma criança, eu falo isso para a turma inteira. Nosso objetivo, a graduação não é para o cara que ganha a luta. A graduação é o cara que está se desenvolvendo a partir da sua própria jornada. Olha como estava, olha como está. Você está andando dentro da tua própria linha. Não estou preocupado se você ganhou ou perdeu do cara ali. Estou preocupado com como que você está se desenvolvendo, se você respeita o colega, se você tem essa regra disciplina, se você, né? Então eu vou muito dando ênfase e aí eles vão tendo, digamos, uma recompensa, mas que vem de uma ação, não é de porque sei lá, de alguma coisa que ele fez ali Sim. na internet, viu um videozinho fofinho sem fazer nenhum esforço e já. Então ele vai aprendendo também que eles conseguem ter essa via de gratificação, digamos assim. Sim, total, porque a disciplina, partindo do instinto não como algo ruim, né? Mas como essa potência de ação que é interna, né? Para a gente poder ser disciplinado, exige um esforço. Necessariamente é através dessa potência, se a gente pensar a disciplina como uma potência ativa direcionada, ou uma agressividade objetiva. Se a gente fosse dando outros nomes para a disciplina, assim, né? Que eu vou precisar dessa energia que vem da minha víscera, que atravessa todo o meu corpo, para manter, porque às vezes eu vou acordar e não vou querer hoje. Então, como é que eu consigo acessar ela sem que se transforme em destruição, mas em construção e direção para o meu objetivo, né? Então, eu acho que, de fato, para conseguir superar, atravessar os esforços, né? Que tem pouca gratificação imediata, a agressividade saudável, que é a disciplina, ela é fundamental. E para isso, eu precisarei saber sentir e direcionar essa potência que é o meu instinto, né? Que, de alguma maneira, também é uma coisa que a gente estava falando aí, Rodrigo, sobre paternidade, muitas vezes, né? Que é que muitos pais violentos, muitos filhos, né, de geração de pais violentos, negam um pouco a agressividade e jogam todo o benefício dela fora, né? E aí perde toda a capacidade que a agressividade, de forma saudável, tem de criar desafios, de dar limite, de ultrapassar obstáculos. Então, que é esse instinto, só que já agora não mais dissipado e não consciente, né? E diluído e disperso e destrutivo, né? Concordo plenamente. A agressividade é isso, é super necessária, né? Que não é sinônimo, no senso comum, às vezes as pessoas confundem com violência, né? São coisas bem diferentes, né? Podem caminhar juntas, mas podem caminhar bem separadas, né? E é acho legal que essa relação com a disciplina, né? talvez venha um pouco desse movimento também necessário, de certa forma, do feminismo, de a gente realmente ter mais essa compreensão do todo, né? Que acho que a humanidade, de certa forma, evolui nesse sentido. Mas também a distorção disso também foi um pouco a negação do masculino, né? O machismo, ok, temos que transformar isso. Mas também negou-se tudo, né? Muitas vezes, né? Sim. Tipo, vamos eliminar, não precisa existir homens, né? Ou machismos, ou energia masculina, né? Então esse é um ponto que eu acho que a gente também vem buscando trazer de forma positiva. Não tem como negar, né? É necessário. Um equilíbrio, né? Acho que ela vem de um extremo, né? Tem essa tendência de ir para o outro. Talvez precise Movimento pendular ali pendular, né? até o pêndulo parar no meio, né? É isso aí. Achar uma autorregulação mesmo, né? Sim. Até porque somos 3 homens falando sobre isso aqui, né? Se eu prestar atenção aqui, né? Sim. E que sim, exatamente, né? Que em outras épocas não tinha isso. Não tinha, né? Esse assunto não estava no radar, no né? sentir, né? Sim. No universo masculino. Desse desafio interno, né? Desse desafio que não é para superar o outro, mas é para conseguir aprofundar em camadas mais profundas em mim, né? Sim. Exato. Então, é um novo movimento mesmo, né? E que cada vez mais homens estão nele, né? Que isso é bem importante. Necessário. Fundamental. Que bom que vocês estão puxando essa linha aí para, né, abrir nesse canal, né? É isso, Fabiano. Legal. Quer falar mais alguma coisa aí? A gente chega no final, cara. Isso, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, parabenizar aí pelo projeto, legal. Tomara que tenha vida longa aí,
vocês possam trazer muitas informações bacanas aí, chegando para muita gente, né? Uhum. Legal. Sim, sim. Obrigado aí pela oportunidade aí. Nós que agradecemos aí a Sim. a tua presença, ter aceitado o convite. E foi ótimo, né? Troca de Sim, experiências aí, bem bacana mesmo. Sim, Muito legal, bom ver a gostei. tua história e ver É. como que, desde a da escola lá, né? Tu tá conseguindo materializar de forma bem palpável isso, Uhum. que é tão necessário mesmo. Então, parabéns, né? Legal, Parabéns, obrigado aí. cara. Vamos que vamos. Quero conhecer o projeto, hein? Qualquer coisa eu vou lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aberto aí, você é convidado. Próximo encontro que a gente fizer, eu te chamo. Tá. Eu também tenho uma filha, ela faz capoeira, faz um monte de coisa, né? Jogar futebol, ela é bem atlética, né? Tem 6 anos. Daí depois passa informação também, né? Sim, te passa aí. Legal. Bem legal. É isso, Rodrigão. É isso aí. Finalizamos mais um, então. Finalizamos. Obrigado aí, audiência, Obrigado. todo mundo. Legal, obrigado aí, gente. Vamos que vamos. Valeu. Maravilha.